Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Bate-Papo. Eu sou o Vitor Batman e como sempre, antes de começar o episódio, já vou pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo e fazer todas essas coisas de rede social. Mas bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Venezuela, a crise econômica, política, humanitária no nosso país vizinho. E para me ajudar com essa tarefa, eu tenho o prazer de receber aqui hoje no estúdio a professora doutora Carolina Pedroso, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da UNAERP. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Sempre bem. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigada. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu. Mas bom, aqui no Brasil, toda vez que a gente recebe alguma notícia sobre a Venezuela, sempre acaba passando por esse nosso filtro político que tem aqui. Fica difícil encontrar alguma notícia que não é enviesada, alguma coisa assim. Então acho que seria legal a gente ter como objetivo entender realmente o que está acontecendo na Venezuela hoje em dia. Mas antes de falar da Venezuela, hoje em dia, né, do cenário atual, como todo bom internacionalista que eu sou, acho importante fazer uma análise de história, entender como que a gente chegou onde a gente está hoje. Sim. Então, antes do governo Maduro, antes do Chávez, qual que era o contexto político da Venezuela que levou esses dois ao poder? Bom, o contexto político da Venezuela é muito diferente dos outros países latino-americanos, porque foi um país que, no período da Guerra Fria, não sofreu com uma ditadura militar influenciada pelos Estados Unidos. Então, eles se mantiveram como um país democrático. Então, isso criou um sentimento na sociedade de que eles eram até excepcionais, que eles não eram como os outros latino-americanos. Porque, além de serem petroleiros, então era um país rico, próspero, ainda por cima eles eram democráticos. Então, isso, de certa forma, até alimentou um pouco... uma das coisas pelas quais a Venezuela era conhecida antes da crise era pelas belas mulheres, né? Pelos concursos de beleza. Isso era uma coisa até incentivada pelo Estado venezuelano, para reforçar a ideia de que eles não eram como os outros latino-americanos. As mulheres deles eram tão bonitas que elas tinham um padrão de beleza americano, ou padrão europeu, por isso que elas ganhavam os concursos. Né? Então, essa democracia era uma democracia que a gente também pode até questionar até que ponto ela era de fato democrática, porque foram 40 anos, é um período chamado de Ponto Fijo, de 58 até 98, em que dois partidos se revezaram no poder. Partidos, um mais de centro-direita, outro mais de centro-esquerda, mas que, quando um ganhava, chamavam ministros do outro, e vice-versa. Então, você não tinha, de fato, uma alternância de poder. Tá. Né? Os outros grupos que tentavam concorrer dificilmente ganhavam, porque nos 10 primeiros anos que esse pacto foi fundado, que a democracia chegou na Venezuela, eles proibiram os partidos de esquerda e comunistas de concorrerem às eleições. Tá. Então, depois de 10 anos, eles já estavam tão consolidados na burocracia estatal que qualquer outro grupo que tentasse ganhar não conseguia. Porque eles já estavam muito arraigados ali. O funcionalismo público já tinha entrado na lógica deles. Entendi. Né? Então, assim, essa democracia ela funcionou muito bem enquanto o preço do petróleo estava bem. Então, a gente teve os anos 70, foi os anos dourados na Venezuela, né? Teve o choque do petróleo no mercado internacional. Eles ganharam muito dinheiro. Foi um país que prosperou muito. E, então, essa elite que estava no poder também ficou governando de maneira muito tranquila. Nos anos 80, o que aconteceu? Eles gastaram muito dinheiro na década anterior, porque eles ganharam muito dinheiro. Então, eles investiam em obras de infraestrutura. Então, o país cresceu muito. Até, eu sempre falo isso, né? Caracas me impressionou muito do ponto de vista da estrutura urbana. Porque a gente que é de São Paulo, em geral, não se impressiona com qualquer cidade, né? Lógico. Mas Caracas me impressionou, porque é uma cidade muito pequena, mas ela não parece ser pequena. Ela parece ser maior do que ela é. Porque ela tem vias muito largas, tem prédios muito grandiosos, e são desse período. Porque o governo investia nessas obras, para ter até como justificar uma política mais... uma política econômica mais próxima do Estado, né? Então, o Estado realmente gerenciava... Não é uma coisa que começou com o chavismo, já é uma tradição desde essa época. O governo fazer parte da economia, assim. Isso, tem um papel importante no crescimento econômico do país. Como eles gastaram muito com obra, na década seguinte eles tinham que pagar a dívida, né? Porque a obra é sempre uma coisa custosa. O que aconteceu na década seguinte foi que o preço do petróleo caiu. E aí eles se endividaram. Foi a crise da dívida que pegou toda a América Latina e eles entraram também. Essa parte de gastar bastante nos anos 70 e se ferrar nos anos 80 é meio parecido com o Brasil também. Exato, então. A gente conhece bem essa história. Lá também aconteceu assim. E aí o que aconteceu? O sistema democrático deles também começou a falhar. Porque a população começou a ficar insatisfeita. A situação de crise que a gente tem hoje, 2019, se assemelha muito com a crise dos anos 80, em termos de que tinha uma inflação galopante, de falta de alimentos... de serviços se tornando cada vez mais rarefeitos, serviços públicos, que o governo tinha dificuldade de manter esses serviços. Então, a população passou a protestar, assim como está fazendo agora. Chegou a ser tão severo quanto é hoje, nos anos 80?
Eu diria que, economicamente, os índices de hoje são piores. Tá. Né? Mas se a gente fosse trasladar os de hoje para aquela época, seria muito parecido o efeito. Tá? A diferença é que nos anos 2000, como eles tiveram um momento econômico muito positivo, isso também teve um efeito bom na parte social. Então, as pessoas que sempre foram pobres, de repente se tornaram classe média durante o período do Chávez. E quando ele morre, começa a crise, elas voltam para um patamar anterior. Nos anos 80, não. Eram pessoas que já eram pobres e continuaram empobrecidas. Então, o efeito social de você ter melhorado e você voltar para trás é muito maior. Gera um custo político muito mais... Exato. Muito maior. E aí a gente tem um episódio muito importante para entender a ascensão do Chávez no poder, que foi em 89. Foi no auge dessa crise econômica, o governo decide aumentar o preço da gasolina. A gasolina lá é uma coisa que também faz parte do orgulho venezuelano. Eles sempre falam, é uma coisa que todo venezuelano adora falar, que a garrafinha de água é mais cara que a garrafinha de gasolina, porque é muito barato o combustível, é centavos de dólar. Acho legal a gente mencionar que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo no mundo. 20%. Né, do petróleo do mundo todo está na Venezuela. Tem mais que a Arábia Saudita, Exato. mais que Rússia, mais que Emirados Árabes. Só que é um petróleo mais caro de você se extrair, não é? É um petróleo mais denso. Então, ele exige uma tecnologia até um pouco mais avançada. Entendi. E um dos problemas também, até adiantando um pouco, né, mas um dos problemas que a gente tem no momento atual é que, como o governo venezuelano não investiu na empresa que explora o petróleo, ela está defasada. Então, eles têm uma quantidade gigantesca de petróleo, mas eles não têm capacidade produtiva de extrair esse petróleo. Exato. Então, eles produzem muito menos que a Arábia Saudita. Eles estão produzindo menos até que a Colômbia, que tem bem menos petróleo que eles. Então, esse é um dos problemas atuais. Mas, voltando lá em 89, teve um aumento do preço dos combustíveis. E isso vai ter um reflexo imediato no preço do transporte público. A gente também conhece uma história parecida, né? Conhecemos bem. Exato. 2013. Exato. Não são só 20 centavos. Foi parecido. As pessoas saíram para protestar em Caracas. E o governo não mandou a polícia para reprimir os protestos. Ele mandou o exército. E em uma semana de protestos, morreram milhares de pessoas. E até hoje não se sabe o número certo de quantas pessoas faleceram, porque muitas foram enterradas em valas comuns, tão como desaparecidas até hoje. Mas, assim, foi uma violência gigantesca. Então, só para a gente comparar um pouco, os protestos contra o Maduro desde 2014 até hoje mataram centenas de pessoas. Naquela ocasião, em uma semana, morreram milhares de pessoas. Caramba, então o exército foi para a rua mesmo para acabar com... Nossa. A mando do político, na época, que era o presidente Carlos Andrés Pérez. O exército em si não concordava em reprimir a população. Mas os militares, o que eles fazem? Eles cumprem ordens. Sim. Então, eles cumpriram a ordem, executaram. E aí, dentro do Exército, ficou uma sensação de mal-estar, principalmente entre a baixa patente, porque eram pessoas que também estavam sofrendo os mesmos efeitos da crise que a população que eles tinham reprimido. Lógico, o soldado raso tem muito mais a ver com a população em si do que os políticos que estão lá em cima. Exatamente. E um desses era Hugo Chávez. Na época, ele era tenente-coronel. Ele, junto com outros militares de patentes menores, decidiram criar um grupo dentro do Exército para se sublevar contra o presidente. E eles organizaram uma tentativa de golpe de Estado contra esse presidente em 92. Essa tentativa não deu certo, eles foram presos, mas ele virou o preso mais popular do país, porque as pessoas viam nele alguém que finalmente teve coragem de peitar o sistema, que não estava mais dando certo, não estava mais funcionando aquela política. Né? Certo. Então, ele foi preso, mas ele era a figura mais popular. E aí, em 93, esse presidente que foi quase golpeado, né, pelo Chávez, sofreu um impeachment por escândalos de corrupção gigantescos na época. Então, assim, tem muitas coisas semelhantes, né, na nossa história. Lembra algumas coisinhas. Ele sofreu um impeachment. O presidente seguinte anistiou o Chávez e o grupo dele, e aí o Chávez se lançou na política. Então, ele já se lançou como uma figura que tinha muito apelo popular. Só que ele não tinha um projeto político muito claro. Ele sabia que ele queria melhorar as condições de vida da população, mas não sabia como. Ele era um cara muito nacionalista, ele falava muito do Bolívar, né, que foi o cara que libertou a Venezuela e uma série de países da colonização espanhola. Sim. Então, ele utilizava esse mote do bolivarianismo, mas nem ele mesmo sabia exatamente o que era. Então, você via que, quando a gente analisa o período do Chávez no poder, a gente percebe muitas mudanças de posicionamento dele. Porque ele vai aprendendo, vai criando raízes ideológicas à medida em que ele já está no poder. Entendi. Né? Não é que ele começou como um ideólogo de alguma
algum tipo de comunismo, alguma vertente do comunismo. Ele foi aprendendo ao contrário. No começo, ele nunca tinha dito que ele era socialista. A primeira vez que ele afirma que ele é socialista é em 2005. E ele foi eleito em 99. Então, são 6 anos no poder para ele perceber que talvez ele tenha alguma afinidade aí com o socialismo, e aí ele passa a levantar essa bandeira. Porque até então ele nunca tinha afirmado nada, ele nem sabia direito o que era socialismo. Ele foi aprendendo à medida que ele estava no poder. A esquerda tradicional venezuelana, que apoiou ele no começo, começou a meio que dar aula para ele. Então, quando ele estava preso, os comunistas do passado que tinham sido impedidos de concorrer às eleições iam na prisão e levavam livros do Marx para ele. Iam ensinar ele um pouco sobre política, porque ele também não sabia. Né? Então, é muito interessante ver essa trajetória aí pessoal do Chávez, né? Porque as pessoas têm uma ideia muito marcada dele, né? De que ele era um ditador, comunista, enfim. E quando a gente observa a trajetória dele, a gente vê que não é exatamente assim, né? Tem nuances aí bem significativas. Entendi. Legal. E ele foi eleito em 99, né? Ele conseguiu 56% dos votos. E durante o governo dele, como é que foi essa transição? Né? Que ele foi eleito democraticamente, acho que não tem nenhuma discussão se ele foi eleito ou não. Mas ao longo do tempo você vê que algumas características foram passando por um governo democrático mais autocrático. Então, por exemplo, uma influência maior do executivo sobre o judiciário e legislativo. Quais que foram esses marcos de transição durante o governo Chávez e o Maduro? Primeiro, eu acho que é importante dizer que a democracia que o Chávez defendia desde o começo do mandato dele era uma democracia mais participativa. Então, quando a gente pensa no modelo democrático, como no Brasil ou nos Estados Unidos, que tem como base principal a representação. Então, a pessoa vai no dia da eleição, escolhe os seus representantes e depois delega a ele, durante os anos do mandato, a ele ou a eles, o poder de tomar as decisões. Né? Quando o Chávez chega ao poder, ele tem uma ideia de democracia participativa, ou seja, a gente vai ter representantes eleitos também, mas o povo também tem o direito de participar de algumas decisões. Então, ele vai criar mecanismos dentro da democracia venezuelana de referendos e plebiscitos. Então, a Venezuela, nesse período do Chávez, teve mais de 20 eleições. Então, praticamente todo ano eles têm alguma eleição para alguma decisão importante. Decisões políticas, assim, sobre, por exemplo, liberar a arma que a gente teve aqui no Brasil em 2006? Exatamente. Entendi. Só que vários temas diferentes. A primeira eleição mais importante, depois que ele foi eleito mesmo presidente, foi para referendar a nova Constituição. Porque ele chega no poder e fala, olha, eu não vou poder mudar nada nesse país enquanto a gente continuar seguindo as regras anteriores, que eram regras que não ajudaram a população. E, então, o processo que ele fez foi um processo muito interessante, porque ele convocou a população para ajudar a redigir a Constituição. Aqui no Brasil, em 88, quando a gente passou por essa transição, né, da ditadura militar para a democracia, as pessoas elegeram deputados e esses deputados redigiram a Constituição. E eles aprovaram a Constituição ao final. Na Venezuela, não. As pessoas elegeram os deputados, mas elas também, paralelamente, ajudavam a redigir a Constituição. E, ao final, quando a Constituição já estava pronta, tanto com projetos da própria população, como com projetos dos deputados, ela passou por um referendo nacional. É essa a Constituição que vocês querem? Sim ou não? E ela foi aprovada por ampla maioria da população. Interessante, não sabia disso. Então, tem uma série de processos democráticos que aconteceram na Venezuela que não foram bem informados ao restante do continente. Então, a gente fica um pouco com essa impressão de que ele era um cara muito autoritário. Então, se a gente pensar numa democracia mais tradicional, de fato, a gente tem uma influência maior do executivo sobre o judiciário. Sobre a ótica de uma democracia liberal, isso não seria algo positivo. Mas eles têm um outro aspecto da democracia que não se fala muito, que é interessante a gente saber que aconteceu e que funcionou durante algum tempo. Agora, nos últimos anos, é um pouco mais difícil a gente julgar, porque tem uma série de denúncias de fraude, enfim, de que o governo obriga as pessoas a votarem. Isso é um dado importante, porque na Venezuela o voto não é obrigatório. Eu achava que era que nem no Brasil. Não. Então, durante o período do Chávez, a gente tem uma adesão muito grande das pessoas às eleições, porque elas realmente se sentem engajadas e motivadas a participar, porque elas percebem que dá um resultado. Nos últimos anos, a participação tem diminuído. Também, provavelmente, porque as pessoas sentem que a vida está tão difícil que talvez não vale mais a pena participar como elas participaram antes. Elas estão mais preocupadas com a própria sobrevivência do que com o processo democrático em si. Né? Mas, enfim, a gente tem essas duas facetas, então, do Chávez. Né? E isso é até uma certa contradição, porque se, por um lado, ele deu mais autonomia para as pessoas, por outro, ele concentrou mais poderes em si. Né? Então, ele abriu mão, por exemplo, de uma possibilidade que a Constituição venezuelana permite, que é o próprio presidente legislar. Então, ele criava leis para modificar, por exemplo, a política econômica, que são as leis habilitantes.
né? Você tinha uma aprovação inicial do Congresso e depois ele mandava bala, sozinho, né? Então, é complicado chamá-lo de autocrático, porque Sim. a perspectiva de democracia que ele estava partindo era diferente da que a gente está acostumado. Tá, são democracias diferentes, como você falou, então. Exato.